Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecosystem Talks, que esta semana recebe Nuno Arantes Oliveira, um empreendedor, investidor, professor nas áreas de empreendedorismo na Nova SBE e, portanto, aqui com muitos e muito interessantes chapéus, a quem agradeço, antes de começarmos esta conversa, e primeiro que tudo, muito por estar aqui connosco e por ter aceito o convite. Muito obrigada, Nuno. Ora, essa é um prazer é meu. Então vamos começar com a nossa conversa com a pergunta que já é da praxe e que é uma pergunta para se dar a conhecer. Quem é o Nuno Arantes Oliveira? Qual é o seu percurso, com experiências muito distintas que o levaram a um doutoramento na Califórnia, a fundar empresas, hoje a ser também investidor? Fale-nos um bocadinho sobre si para que quem nos está a ouvir o conheça. Muito bem. Bom, o que uma pessoa é, vai muito para além do âmbito puramente profissional ou de negócios, mas vou-me focar nesse âmbito que penso que é o mais interessante para aqui. Como disse, eu de formação sou cientista, porque fiz um doutoramento em genética há já alguns anos. Foi feito, portanto, a investigação para o doutoramento foi feito na Universidade da Califórnia em São Francisco, que é o centro médico da Universidade da Califórnia. É uma universidade só pós-graduado, portanto, só graduate studies, em inglês, e que se foca só nas áreas biomédicas. Portanto, é muito específica e é um campus muito, muito bom. E gostei muito. Fiz um doutoramento sobre genética e biologia molecular de envelhecimento e de longevidade. E correu muito bem, e publicámos muito bem na altura. Depois disso, e talvez um bocadinho influenciado pelo ambiente que se vivia nessa altura, e ainda se vive na Bay Area, São Francisco, eu decidi que queria fazer algo diferente e desde aí tenho estado sempre mais ou menos ligado à ciência, mas não fazendo ciência. Ah, Lancei algumas empresas, bastante já. Ah, Também lancei outro tipo de iniciativas, desde departamentos dentro de institutos de investigação, universidades ligadas à inovação, etc. Estive também à frente como parte dos corpos diretivos de associações. Mas talvez o que me tenha ocupado mais tempo historicamente tenha sido de facto estar à frente de empresas que ajudei a lançar. Mais recentemente também tenho estado ligado a fundos de investimento, tanto estatais como privados, e portanto é por isso que tenho esses chapéus todos. Não foi parte de um plano, foi só acontecendo. Mas de facto, sim, o ponto comum, eu acho que o fio condutor tem sido sempre a ligação à ciência. Quase tudo o que eu faço tem alguma ligação mais direta ou menos, mas sobretudo muito direta com a ciência, com ênfase na área bio e ciências da vida, talvez saúde, mas não só. Portanto, esses são os fios condutores dessas coisas todas que tenho vindo a fazer ao longo dos últimos 20 e tal anos. Ahm, Gostava que aprofundasse um bocadinho mais em algumas dessas suas experiências empreendedoras, ou seja, negócios que ajudou a lançar e junto e que acompanhou de perto durante alguns anos. Que aprendizagens é que retira dessas experiências, sobretudo porque empreende numa área que também é aquela em que nós no Tech Labs nos focamos, ou seja, nestas áreas científicas ou deep tech, onde de facto é difícil empreender. Enfrenta-se longos períodos onde o capital de que se necessita é intenso e é avultado, demora-se muito tempo a chegar ao resultado final, à produtização daquilo que é o conhecimento científico que está a ser investigado, e portanto as barreiras muitas vezes também são mais evidentes quando se tem negócios nestas áreas. Portanto, pergunto-lhe que aprendizagens é que retira desse tempo e, sobretudo, com este ângulo de como é que ultrapassou estas dificuldades de tentar empreender nestas áreas. Hum. É uma pergunta muito vasta, porque as aprendizagens, eu estou sempre a aprender, acho que estamos todos sempre a aprender, todas as pessoas que fazem coisas interessantes e que têm alguma componente de inovação, ou de originalidade, estão sempre a aprender, e portanto eu não acho que as aprendizagens sejam concluídas, e portanto é difícil sempre falar de uma coisa que não está concluída. Agora, o que é que eu posso
O que é que eu posso dizer? Primeiro, o ser difícil ou não ser difícil é um bocadinho relativo, não é? Temos de ter cuidado. Tudo é difícil se for feito pela primeira vez. E, portanto, se estamos a falar em empreendimento, e empreendimento no sentido de negócio, lançar empresas, por definição, é difícil. Senão já alguém tinha feito, não é? E digo isto com algum ênfase porque é muito fácil às vezes dizermos, é difícil, é difícil. Isso serve de escudo ou de desculpa para não termos conseguido alguma coisa. Pergunta-me como é que eu ultrapassei as dificuldades. Bom, umas vezes ultrapassei, outras vezes não. Essas dificuldades ligadas, por exemplo, ao tempo que leva até um produto na área das ciências da vida, que é uma coisa que se fala muito, que é verdade. Bom, é preciso ter em mente, primeiro que tudo, que o facto de demorar muito tempo a chegar a um produto, por exemplo, um novo fármaco, não quer dizer necessariamente que demora esse tempo todo a se ter algum tipo de resultado prático ou até de sucesso, se quisermos chamar isso, como Uhum. empresa. Muitas empresas de biotecnologia, a maior parte das empresas de biotecnologia, são bem-sucedidas, entre aspas, não é? É um termo também relativo, muito antes de terem um produto. Porque o objetivo à partida não é chegar ao produto final, é chegar a um ponto em que se licencia o produto ou vende-se a empresa a um ator maior ou se faz sei lá o quê. Portanto, do ponto de vista do empreendedor e do investidor, o sucesso pode acontecer antes do produto e, portanto, esse tempo que leva a desenvolver o produto não é não é tudo, não é a história toda. Agora, como é que se ultrapassa? Ultrapassa-se com sorte, acima de tudo. Eu felizmente tenho tido muita. E, enfim, clichês, não é? Mas persistência, é claro que se está a fazer uma coisa nova é preciso persistir, é preciso ter alguma resiliência, saber que se vai falhar num momento e tem que se voltar a tentar ou fazer de outra maneira, e vamos ter obstáculos, sejam eles a mãe natureza, não é? As coisas não funcionarem, estamos a falar de ciência, sejam de cariz financeiro, burocrático, regulamentar, etc. Portanto, persistência é muito importante. Ahm, e também eh, é importante saber falhar, saber encarar as coisas quando correm mal. Há muita tendência para se olhar para o sucesso ou o falhanço como uma espécie de estado final das coisas. Aquele foi bem sucedido, aquele falhou. Isso é uma ilusão, isso não acontece. Nós todos falhamos e somos bem sucedidos a toda a hora. Nós tiramos retratos das coisas e num momento parece que está a correr bem, parece que está a correr mal. Mas as coisas dão a volta, podemos falhar numa empresa e conseguir noutra. E, portanto, é preciso encarar o falhanço e o sucesso, ambos, com alguma descontração e como partes integrantes da vida que uma não existe sem a outra. E, portanto, embora isso possam ser um bocadinho lugares comuns, eu acho que esta forma de encarar o bom e o mau e ter alguma resiliência, que também vem dessa forma de estar, e a sorte, foram os fatores mais importantes para aquilo que eu tenho feito, bem ou mal. E o que de todos os projetos que já lançou até hoje, empresas que criou, qual é assim aquela que guarda com mais carinho, seja isso porque razão for? Perguntava porque estas áreas científicas, onde criou vários negócios, têm aqui um lado muito evidente de impacto e de resolverem de facto questões que são prementes na vida das pessoas. Quando se trabalha nestas áreas, por exemplo, da saúde, estamos a falar de pessoas que estão a tentar melhorar diagnósticos, tratar doenças, ou seja, são coisas que têm um impacto grande e evidente, não é? E às vezes esse lado do propósito por detrás daquilo que se faz é muito também o motor que provoca aqui a combustão no empreendedor, não é? Ir a continuar atrás dessa paixão, desse sonho de ver aquele problema resolvido que, apesar de todas as dificuldades, mantém a máquina a rolar, não é? Sim, mas isso para mim é um bocadinho um dado adquirido em qualquer projeto. Eu só me envolvo, talvez a principal motivação, aquilo que me faz interessar por um projeto, para além da novidade em si, que me interessa, ser algo novo, eu estou interessado mais em coisas que fazem alguma diferença. E talvez por isso me tenha interessado pela área da saúde e das ciências da vida, mas, por exemplo, ultimamente tenho estado bastante envolvido também em coisas ligadas mais à área agroalimentar, por exemplo, e que também, onde também pode haver grande impacto e coisas que têm impacto também em termos de sustentabilidade ambiental. Portanto, há várias formas, não só na saúde,
Há várias formas e eu tenho que envolver vários projetos que de várias maneiras podem ter esse impacto. Um dos problemas do tipo de projeto a que estava a aludir é que o tal impacto, por exemplo, se estivermos a falar de desenvolvimento de um fármaco, só acontece passado muitos anos, muitas vezes já quando o projeto está fora das nossas mãos. Ahm, e, e talvez um bocadinho por isso eu virei-me para a parte de investimento, onde se pode sentir esse impacto, embora de uma forma talvez menos intensa, porque não somos nós que somos os empreendedores, necessariamente, mas pode-se, apostando em vários projetos e alguns deles em fase mais adiantada, pode-se ver esse impacto mais cedo. Mas para resumir, para mim o ter impacto é um ponto de partida. E portanto posso pensar assim em qualquer projeto a que eu tenha estado ligado. hum, e portanto não tenho um em que acho, porque ter tido maior impacto tenho maior afeto. Não, quer dizer, e depois há diferentes tipos de impacto, não é? Por um lado temos desde produtos que podem salvar uma vida a produtos que podem tornar a alimentação mais sustentável, mas também temos simplesmente o impacto que causamos de outra forma. Quando se lança uma empresa, estamos a criar emprego, estamos a inspirar outras pessoas, às vezes a ser empreendedores, estamos a tornar a vida de alguém mais estável porque tem um salário fixo. Portanto, são tipos de impacto que não são exclusivos destas áreas, mas que, pelo menos do meu ponto de vista, muitas vezes são os mais gratificantes para o empreendedor. Por exemplo, ver que temos 20 ou 30 ou 40 famílias que estão melhores, estão motivadas e se calhar financeiramente mais estáveis porque nós tivemos aquela ideia naquele dia. Isso pode ser, enfim, não querendo comparar, mas pode ser quase tão gratificante como o ver o produto final. Portanto, há diferentes tipos de reward, não é? Uhum. De De recompensa, recompensa. claro. Já levantou aí um bocadinho o véu a este lado, seu profissional enquanto investidor, se calhar, eu passaria para isso. Tem um projeto chamado Clinical Research Ventures que está a financiar, precisamente nestas áreas também de que temos aqui estado a falar, de drug development, novas tecnologias, médicas. Fala-nos um bocadinho sobre este projeto que tem em mãos, qual é o objetivo, de investir nestas áreas e qual é um bocadinho também a vossa tese de Uhum. investimento? Já têm investimentos feitos aqui em Portugal? Porque isto está baseado nos Estados Unidos, não é? Portanto, Sim. pergunto isso, se há essa ponte. O fundo começou por ser baseado em Singapura, depois mudámos para Boston, por uma série de razões. Para explicar a ideia, é uma ideia até, acho eu, relativamente diferente. O CR Ventures investe só em empresas que estão a fazer ensaios clínicos e só para cobrir os custos, ou grande parte dos custos desses ensaios clínicos. E porquê? Porque, talvez dando aqui dois passos atrás, tem a ver até com pontos em que já tocou, um, estas empresas, por exemplo, que desenvolvem fármacos, não só fármacos, mas também métodos de diagnóstico, enfim, vacinas, até dispositivos médicos, muitas delas, como disse, demoram muito tempo a desenvolver os produtos, gastam muito dinheiro, investem muito dinheiro nesse desenvolvimento e o risco total é muito alto se compararmos com outros setores. Ora, eh, no desenvolvimento de fármacos, por exemplo, um, um ponto em que muitas empresas falham é nos ensaios clínicos iniciais. Há muitas que falham antes, ehm, e há certos, depende um bocadinho das áreas, mas há uma taxa ainda de falhanço bastante alta, sobretudo fase 1 e 2 ensaios clínicos. E às vezes isso acontece enfim, por razões, digamos, naturais, porque o produto ou a molécula não funciona, ou não é eficaz, ou tem algum tipo de risco, efeitos secundários, etc. Mas muitas vezes esses ensaios clínicos falham, ou as empresas falham nessa fase, porque o ensaio em si corre mal, porque há falta de coordenação entre a empresa que está a executar o ensaio, o CRO, e as clínicas ou hospitais onde isso está feito, ou entre eles e a empresa patrocinadora, neste caso seria normalmente uma startup, ou porque a empresa fica sem dinheiro a meio do ensaio, ou porque a empresa, sendo pequena, tem menos capacidade de negociação com quem está a fazer o ensaio, que está mais interessado em dar atenção aos seus clientes Big Pharma. Portanto, há uma série de razões operacionais Uhum. ou financeiras, ou económicas, pelas quais esses ensaios falham. Então, a nossa ideia foi relativamente simples. Nós aliámos-nos inicialmente a uma instituição que tinha um muito bom historial
de desempenho de ensaios clínicos. Por exemplo, tinha um ótimo historial a nível da capacidade de recrutamento de doentes numa série de doenças diferentes, que é um ponto-chave nestas coisas. E nós temos assim, ok, então nós vamos investir em empresas que façam os ensaios clínicos aqui, especificamente. E fazendo aqui, nós cobrimos parte dos custos dos ensaios clínicos feitos aqui. Ou seja, é uma estratégia de redução de risco, mitigação de risco. Uhum. Garantimos que as nossas empresas fazem ali. E como depois a própria entidade tem um interesse no fundo, são investidores no fundo, são, como nós somos, neste momento somos 4 parceiros, um deles é essa entidade, tem um interesse em garantir que esse ensaio é feito o melhor possível, o mais rápido possível, etc. E, portanto, é, no fim do dia, uma estratégia de reduzir ao mínimo o risco dos ensaios clínicos, pelo menos fase 1 e fase 2, correrem mal. Não é sempre correr mal por outras razões, obviamente, mas reduz-se isso, o que tem imenso valor, porque a inflexão de valor do ativo, neste caso uma molécula, um futuro fármaco, nessa fase é enorme. E, portanto, entre pré-clínica e fase 2, tipicamente, o valor de uma molécula, correndo bem esses ensaios, aumenta exponencialmente. E, portanto, ao reduzirmos, mesmo que seja um bocadinho, e provavelmente não é mais, é mais do que um bocadinho, o risco nessa fase, Uhum. nós diminuímos imenso o nosso risco e aumentamos as nossas perspectivas de retorno. E, portanto, nós montámos este fundo, CR Ventures, já com uma entidade que faz ensaios clínicos que tem um muito bom historial nessa área, que participa ela própria no fundo, e agora estamos numa fase de transição. Fizemos 5 investimentos, estamos a passar para uma outra fase em que vamos ter o mesmo esquema com outras e mais entidades. Portanto, estamos na fase de Ok. transição entre o primeiro e o segundo fundo. Portanto, no fundo, fizeram o vosso MVP, testaram, correu bem em 5 investimentos e agora é crescer isto para possibilitar mais ensaios clínicos a acontecer a mais Sim, empresas. sim, sendo que nós também temos outra singularidade, que nós não temos investidores externos, os recursos são nossos, dos parceiros, e portanto não estamos sob qualquer pressão de investir. Nós todos temos outras coisas, fazemos investimentos por outras vias, em particular privados, e portanto, ao contrário da maior parte dos fundos de capital de risco, que é o que isto é, afinal de contas, nós não estamos sob qualquer pressão de investir N vezes ou N milhões de euros por ano. Vamos vendo coisas que gostamos, se fizer sentido entramos, se não fizer sentido não entramos, mas todos nós temos outras atividades e todos nós, felizmente, estamos em fases de vida que tentamos fazer coisas que nos deem prazer. E, portanto, quando vemos qualquer coisa que nos dá gosto de fazer através de CR Ventures, fazemos ou tentamos fazer, mas amanhã pode ter outra forma completamente diferente se eu ou um dos meus parceiros achar que há outra forma de abordar o mesmo tipo de objetivos. Uhum. Nuno, o que é que procuram num projeto que vos bate à porta, numa startup que esteja nesta etapa? O que é que vocês valorizam enquanto investidores? Bom, a parte mais formal, não é? Tem que estar na fase em que nós investimos, portanto, tem que estar a preparar-se para fazer ensaios clínicos e tem que estar aberto e eventualmente interessado em fazer os ensaios clínicos nas entidades que estão a nós associadas. Isso é a parte mais formal. Agora, em geral, o que nós temos olhado é aquilo que toda a gente olha, portanto, equipas com um bom historial, equipas fortes, equipas motivadas, onde não haja bandeirinhas vermelhas, quer dizer, não haja, sei lá, a propriedade intelectual seja claramente forte e bem protegida, as pessoas saibam que tipo de colaborações é que têm que fazer, tenham um claro roteiro até chegar a determinados objetivos, sobretudo de saída, de exit, do investimento, portanto, coisas normais que qualquer investidor olha. A parte científica, técnica tem que ser sólida. O que talvez seja ligeiramente diferente é que nós podemos arriscar um bocadinho mais, porque não estamos a usar, não estamos a gerir dinheiro de outros, que é o que faz a maior parte dos fundos de capital de risco, fazemos mais ou menos o que queremos, o que nos permite assumir alguns riscos interessantes, permite, por exemplo, investir em áreas que são de muito alto potencial retorno, mas que têm tradicionalmente sido também de alto risco e, portanto, outros investidores evitam. O resto é o normal, equipas fortes, ciência sólida, parcerias sólidas, advisors, ou conselheiros e conselhos de administração fortes, com pessoas que têm boas ligações e experiência, que já fizeram a coisa antes, é importante, e, pronto, e tudo que qualquer investidor olha. Alright. Vamos a outro chapéu, Uhum, este agora de professor. uhum, Porque como eu disse no início da apresentação, é também professor convidado na nova SBE. uhum. Queria perceber um bocadinho como é que isto acontece, como é que explora depois também este seu lado ahm, de passar conhecimento, de multiplicar esse conhecimento. Porque é que isso é importante para si? Porque é que acha que é importante lecionar uma disciplina de empreendedorismo de base científica?
Muito bem, há várias razões. Há uns anos atrás, depois de um negócio que tinha corrido bem, eu decidi que não queria continuar a ser tão, digamos, executivo. Fui CEO de várias empresas, ou estive associado à empresa, à gestão de várias empresas que ajudei a lançar e outros tipos de instituições também. E houve uma altura em que decidi deixar isso. Eu, de anos a anos, resolvo, enfim, fazer uma espécie de uma reciclagem e decidi fazer coisas que me dessem mais gozo, independentemente do retorno financeiro imediato, e também coisas que me permitissem olhar para o que tenho em mãos com um bocadinho mais de distância. Não ser a pessoa que está a não dormir todos os dias e a perder horas de sono, preocupado com os empregos e a molécula e os ensaios e as experiências. E foi mais ou menos aí que comecei também a ficar ligado a investimentos de vários tipos, incluindo mais tarde o CRV que já falámos. Mas nessa altura decidi que achava piada ensinar, já porque acho que é importante, não é? Eu distingue a espécie humana de outras, é a capacidade de ensinarmos. Ahm, e porque sempre gostei de falar em público, não tenho problema com isso. Gosto, às vezes era convidado para dar aulas e gostava. E um amigo, conheci um amigo e colega do técnico ligado ao MIT Portugal pediu-me para eu ser júri para uma posição que iam criar, de professor convidado. E eu olhei para a descrição da posição e disse: "Eu não quero júri, eu quero é candidatar-me, não quero ser júri, quero candidatar-me à posição." E candidatei. E ganhei na altura, e portanto estive ligado a esse programa MIT Portugal com base no Instituto Superior Técnico, e também um bocadinho no MIT, mas sobretudo cá, a dar aulas e a aconselhar alunos. Gostei bastante. Houve uma altura em que achei que já chegava, já tinha cumprido o meu papel, mas mais ou menos nessa altura fui abordado por alguém ligado à nova SBE, com a ideia de eu fazer qualquer coisa lá. E embora eu não tivesse a intenção de continuar a ensinar, a dar aulas, porque tinha sido uma experiência, tinha gostado, mas não era não era a minha atividade principal. Por ser a nova SBE e por ser um novo campus e que estava a ganhar algum momento e alguma projeção e por ser um desafio diferente, que era em vez de estar a ensinar ou a dar aulas e a supervisionar alunos com uma formação técnica, seria fazer o mesmo com alunos com uma formação não técnica, vindos de gestão, economia, finanças, etc. É um desafio diferente e, portanto, decidi tentar. Isto foi há 3 anos, acho eu. Foi mais uma vez a vida a acontecer, não é? Sim, foi uma oportunidade que surgiu. Vamos lá ver se correr bem, corre, se não correr bem, não corre. Eu gosto muito, portanto, está a correr bem. Portanto, mais uma vez, não foi nada planeado, foi uma Pois. oportunidade que surgiu e aproveitei. E gosto muito e estou muito orgulhoso que alguns dos meus alunos, ainda hoje dei uma aula amanhã em que fizeram apresentações de trabalhos de grupo em que têm que formar empresas fictícias, mas e fico sempre orgulhoso. Lá está, são sucessos que não têm a ver com aquele tipo de sucesso que estávamos a falar há bocado, mas haver um aluno que ao princípio estava perdido, não percebia nada, de repente aparece com uma apresentação de uma empresa nova que é uma ideia espetacular e parece que até pode funcionar, isso é muito gratificante. Verdade. Como é que olha para isto a nível nacional, para a educação, para o empreendedorismo? O que é que acha que ainda está por fazer ou por melhorarmos neste Hum, sentido? hum, eu, a parte da sua introdução foi dizer algo a respeito do ecossistema nacional. Eu não me sinto uma autoridade no ecossistema nacional, porque a maior parte das coisas que eu faço, algumas que estive aqui a falar, não têm a ver com Portugal. Eu vivo cá portanto, e tive muitos anos ligado ao ecossistema, fui presidente da Associação de Empresas de Biotecnologia, a PBio, e outras coisas do género, mas há alguns anos que não estou tão ligado, portanto tenho que qualificar a minha resposta um bocadinho assim. Hum, eu acho que há sempre muito a aprender. Em qualquer país do mundo, se estivermos no MIT, de onde já saíram centenas de empresas que valem, não sei se sabe, mas as empresas que saíram do MIT, todas juntas, seriam acho que é a 10ª economia do mundo, portanto, acho que é a seguir à Suíça, se não me engano. Portanto, mesmo num sítio desses, num ecossistema desses, as pessoas têm que admitir e admitem que estão sempre a aprender. E, portanto, não criamos a ilusão de que se dizer, ou não criamos o engano, que se dizer que há isto ou aquilo a aprender em Portugal quer dizer que tem uma conotação negativa. Não tem conotação negativa, estamos sempre a aprender. Agora, Portugal em particular
Até vou começar por dizer que eu acho que Portugal, em particular, não tem nada de particular. Portugal é um país que, neste aspecto, é muito semelhante a outros países. E uma falácia em que se cai muitas vezes é Portugal é assim, Portugal é assim. Não, Portugal é muito semelhante, por exemplo, a outros países da Europa, em termos de produção de empreendedorismo, em termos de produção científica, em termos de tudo isso. Não somos nada excepcionais. Começar por aí. E, portanto, muitos dos problemas e oportunidades e desafios que há em Portugal são semelhantes a muitos outros países. A questão é que nós estamos sempre, nestas áreas, a olhar para pontos de referência. E esses pontos de referência é que são a exceção. Portanto, se olharmos para Boston, ou para São Francisco, ou para Londres, ou para Basileia, são exceções, ok? É muito bom olharmos para essas exceções, sermos inspirados, irmos atrás e tentarmos seguir algum desses exemplos, mas não sermos assim não quer dizer que sejamos nós que estamos particularmente maus, são fases de desenvolvimento. Agora, sendo mais concreto, quando eu comecei a minha primeira empresa em Portugal, uma diferença é que, por um lado, as palavras inovação e empreendedorismo não estavam tão na berra, não eram tão buzzwords, não estavam tanto na moda como têm estado nos últimos, sei lá, 5, 7 anos. Ahm, e depois havia também coisas que não existiam, havia enquadramentos legais que eram diferentes, havia falta de determinado tipo de equipamentos, de infraestruturas, de pessoas com alguma experiência que simplesmente não existiam, existiam muito menos. Portanto, tudo isso progrediu muito, há muito mais pessoas agora não só a pensar em lançar empresas de base científica, que é o que me interessa mais, como há também uma série de condições, é mais fácil incubar uma empresa, há mais investidores, etc. Mas também há muita coisa que falta, obviamente. Há sempre coisas que faltam. Em Portugal, onde eu noto que acho que, por exemplo, esta moda de empreendedorismo, que tem sobretudo pontos positivos, também tem alguns negativos. Um deles é pensar-se que ser empreendedor é uma espécie de uma carreira, não é? Não é uma carreira. Ser empreendedor é uma atitude na vida, que se pode refletir no lançamento de uma empresa, pode-se refletir na nossa maneira de agir em família ou num emprego das 9 às 5. Portanto, ser empreendedor é uma atitude. E, portanto, às vezes, pensar ser empreendedor é uma espécie de uma carreira, tipo, ou vou ser cientista ou vou ser empreendedor. Isso não é assim. Pode ser muitas coisas e ao mesmo tempo ser empreendedor ou não. E esse engano depois tem consequências mais profundas sobre a atitude das pessoas e o que eles pensam que é ser empreendedor. E, portanto, é uma questão de imaturidade do sistema um bocadinho. Outra, outro ponto é que, talvez um bocadinho também por causa dessa moda, pensa-se que empreendedorismo é tudo a mesma coisa. E, por exemplo, eu como disse, dou aulas de uma cadeira chamada Science-Based Entrepreneurship and Innovation, portanto, empreendedorismo e inovação baseados em ciência, que pretende precisamente distinguir esse tipo de empreendedorismo. Pretende, entre outras coisas, mostrar a alunos muito bons, em geral, de áreas não científicas, que lançar uma empresa com base numa descoberta científica é muitíssimo diferente de lançar alguns outros, a maior parte dos outros tipos de empresa. É diferente por causa do tempo que requer, do capital que requer, do conhecimento que requer, do tipo de talento que temos que ir buscar, do tipo de financiamentos e investimentos que há disponíveis, da maneira como temos que entender como todas as partes da empresa têm que se articular e o CEO pode não ser cientista, mas tem que perceber alguma coisa de ciência para perceber como é que aquilo pode levar a um novo produto, a um negócio viável, etc. Portanto, é muito diferente. E, precisamente, eu dar aulas focado nesse ponto específico é uma reação ao que me pareceu ser um problema, que era as pessoas, e não estou a dizer as pessoas necessariamente o homem na rua, estou a dizer as instituições, quem pensa, por exemplo, como é que se colmatam falhas a nível da educação, a nível do financiamento público, a nível outros níveis. Nessas comunidades havia às vezes a falta do entendimento, da compreensão de que estamos a falar de coisas muito diferentes dentro do empreendedorismo. Não se pode falar, por exemplo, em biotecnologia e pensar que é um rapazinho de 16 anos que vai estar na garagem dos pais a criar qualquer coisa. Isso não existe em biotecnologia. Não existe. As pessoas que lançam empresas de biotecnologia são Já tipicamente. existiu nos po- Estados Unidos e não acabou nada bem, portanto já Mas, vimos isso, não é? e até me pode dizer que há exceções, mas quer dizer, em 99% dos casos, as empresas de biotecnologia são criadas por pessoas que são pós-docs ou professores universitários que não precisavam nada de criar a empresa, mas que prevêem uma oportunidade, não fazem publicidade, mas prevêem uma oportunidade. E Uhum. são pessoas maduras, são pessoas que às vezes não têm ou não têm os skills necessários e depois juntam-se a elas pessoas com outras preparações, investidores, etc., que também são bastante especializados. E, portanto, é toda uma atividade muito diferente de lançar o último jogo ou uma app Há qualquer, uma não, app, claro. sem desprimor nenhum, todas as coisas são importantes, mas Claro, há espaço para isso tudo, mas é baseada em importante ciência perceber é muito essa diferente. E, diferença. portanto, a falha de perceber isso é mais um dos sinais
de alguma falta de maturidade de alguns sistemas, não é só Portugal, de modo nenhum, eh, que, que convém colmatar. E, portanto, é um ponto de aprendizagem para responder à sua pergunta, e há muitos Claro. mais. E a educação, neste caso para o empreendedorismo, pode suprir muito este papel, não é? Falava aí há pouco numa coisa que para nós também é super importante no trabalho que fazemos nesta área do ensino de empreendedorismo, que é precisamente o entender-se, o ser empreendedor como um mindset, não Uhum, como uhum. uma job description, é como nós costumamos descrever isto. Eu acho que isso é de facto o princípio orientador da educação para o empreendedorismo, não é? Perceber que independentemente de eu pegar naquele conhecimento e ir criar uma startup ou ir trabalhar para uma organização, um conjunto de competências e de ferramentas que são hoje em dia inegavelmente importantes no mercado de trabalho, não é? Como seja o trabalho em equipa, a resiliência, hum, e um conjunto de outras que se adquirem nesta área. É um bocadinho esta a visão que queria transmitir há bocadinho com a sua resposta. Sim, em parte, eu ia mais longe até. Não é só competências que são necessárias no mercado de trabalho, claro que são. Enfim, temos que relativizar sempre, porque há muitos mercados de trabalho, há muitas realidades, muitos países, muitas economias, mas sim, que são neste momento, por exemplo, no mundo dito ocidental, claramente que são valorizadas ou deviam ser. Mas eu vou para além disso, eu acho que essa coisa de ser empreendedor, essa atitude, esse mindset, como colocou, é importante, ou pode ser importante, na vida em geral. Não é só no emprego, não é só na vida profissional. Porque, simplificando um bocadinho, de que é que estamos a falar quando dizemos ser empreendedor? Estamos a ser versus não ser empreendedor, quer dizer tomar ou não um bocadinho mais as rédeas do nosso destino. Controlar mais o mundo à nossa volta, escolher o nosso caminho em vez de deixar que outros escolham por nós. Isso aplica-se a qualquer dimensão da vida. E eu não estou a dizer que toda a gente tenha que ser empreendedor a toda a hora. Às vezes não temos que ser, e há diferentes tipos de personalidade e em diferentes situações as soluções passam por mecanismos diferentes. Mas, igualmente importante, é pensar: quero ser eu a criar o meu emprego ou quero ir para um emprego criado por outros? E não é que uma coisa seja melhor que a outra, mas é preciso pensar, para além da panóplia de opções que há de profissões, que há também essa bifurcação muito simples. Quero ser eu a criar o meu emprego ou vou deixar alguém criar por mim? Sim. Portanto, este tipo de mindset de que nós podemos escolher o nosso próprio destino. Nunca escolhemos em absoluto, obviamente, mas podemos ter um papel um bocadinho mais ativo, um bocadinho mais decisivo a escolher o nosso destino. A meu ver, seria saudável inculcá-lo sempre e desde muito cedo na educação. É um insight muito bom. Para terminar, porque a conversa já vai longa, ainda que desse para ficarmos aqui a conversar muito mais tempo. Como é que disse-me há bocadinho que não é, não se vê como parte relevante deste ecossistema, mas permita-me discordar, eu acho que tem aqui tido um papel importante no nosso ecossistema empreendedor e de inovação. Olhando para o nosso, para aquele que nos calhou, que não é bom nem mau, como bem disse há pouco, o que é que ainda está por fazer? O que é que podemos construir para melhorar este nosso ecossistema de empreendedorismo e de inovação a nível nacional? Falando talvez, eu penso que talvez essa é a intenção da pergunta, empreendedorismo e inovação relacionados com ciências, talvez até mais com biociências, porque é muito específico. O que é há para fazer? Hum, Há muita coisa. Hum, eu acho que, como sempre, não é? Mas uma coisa que me preocupa um bocadinho, olhando para o panorama nacional e alguns casos com que tenho lidado, e também a nível de educação, hum, é que eh, criaram-se condições culturais e psicológicas para muitas pessoas, felizmente, muitas pessoas querem começar os seus negócios. E, portanto, criou-se essa noção que o empreendedorismo é bom e que deve-se fazer. Bem ou mal, tem claramente uma componente boa. Nestas áreas, tem que se ter cuidado com isso. É bom que haja mais pessoas a começar empresas, mas o que tem acontecido também é que muitas empresas começam cedo demais. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que estas empresas de bio geralmente saem do sistema académico, universidades, laboratórios, institutos, etc. Um, e saem de um trabalho que já foi feito, mas a maior parte das ideias, quando surgem com algum potencial comercial, ainda estão numa fase em que é muito arriscado. E se não houver condições antes da empresa se formar, antes das empresas se formarem, diria eu, dentro ou muito próximo da universidade, do sistema académico,
desses projetos amadurecerem até um ponto em que bons investidores privados neles apostem, então, se não houver esse amadurecimento dentro do sistema, portanto, antes de ser lançada a empresa, as empresas que são lançadas demasiado frágeis. E acho que isso tem acontecido em Portugal e não só, Uhum. também em outros países. Empresas nascem muito cedo, porque as pessoas, agora na minha geração já se pode fazer isto, eu já posso ser empreendedor, já fui àquele curso, etc. Isto é giro, vi alguns exemplos, vou lançar uma empresa. Mas também por causa da imaturidade do sistema, às vezes esses empreendedores não percebem que é cedo demais. E depois tem outra coisa, é que também se criaram alguns mecanismos de financiamento que, muito bem intencionados, a maior parte deles, não são muito especializados. São pequenos investidores que não podem investir em uma grande escala, têm que investir em pequena escala e, portanto, logo têm que investir em fases precoces. E que, por às vezes estarem limitados em parte ao sistema português, vão investir precisamente nesses projetos, onde francamente não deviam, porque é demasiado cedo. E, portanto, às vezes cria-se um ciclo vicioso, e acho que isto é pouco falado, por isso é que eu trago este problema à baila. Há um ciclo vicioso em que os cientistas lançam empresas cedo demais e até conseguem, porque há investidores que também são pequenos demais e especializados de menos, Uhum. por assim dizer, que têm que investir nesse tipo de projetos, porque não podiam investir numa empresa, por exemplo, já estava na clínica e que estava a angariar 20 milhões. Têm que investir naquele projeto que saiu e que está a angariar 500 mil ou 1 milhão, mas que ainda é muito imaturo. Só que esse dinheiro que esse investidor tem não é suficiente para a empresa chegar a um ponto em que está preparada para ir aos investidores profissionais. E, portanto, tem-se criado, em Portugal e noutros países, um sistema em que há uma série de empresas que nascem e que se mantêm muito pequenas durante muito tempo, vão ganhando capital devagarinho, desta, daquela fonte, mas nunca fazem grande progresso. Por exemplo, muitas nunca chegam aos ensaios clínicos, estávamos a falar há bocado, Uhum. e acabam por criar uma noção de que aquilo não funciona naquela região, naquele país, que é errado. Não está a funcionar porque, em parte, simplesmente porque dentro do sistema académico não havia capacidade desses projetos amadurecerem o suficiente. É preciso é que as empresas que nascem em Portugal, e quando digo Portugal também dizia mesmo de Espanha, ou pelo menos de parte de Espanha, de Itália, até de França, etc., hum, as empresas têm que nascer mais fortes. E para nascerem mais fortes é preciso haver mecanismos pré-empresa Exatamente. ligados, digo eu, ao sistema académico e ao sistema de ID não privado, que permitam aos projetos tornarem-se mais fortes antes de serem Sim, empresas. sem dúvida, é um ponto super importante e que me faz lembrar de uma conversa de um outro episódio que já passou com o João Mendes Borga, que saiu da ANI há pouco tempo, e onde falávamos precisamente sobre isso, sobre o financiamento à inovação que tem que de facto financiar a fase em que os nossos investigadores não conseguem financiar mais a sua ideia ou a sua tecnologia ou o conhecimento que estão a desenvolver por via da investigação, mas também ainda não estão preparados para transferir para o mercado. E, portanto, há aqui um hiato claro entre uma fase e a outra, onde falta financiamento, de preferência não dilutivo. E claramente em Portugal, isto é mais histórico, estou a pensar que nos últimos 20 anos, mas acho que ainda se passa um bocadinho, é que há uma grande tendência quando se fala de medidas ah, públicas ahm, a dar um bocadinho a muitos. E nestes temas de apostas que são, por definição, de risco, são em coisas que podem mudar paradigmas nas suas respectivas áreas, podem ser disruptivas, etc. Tem que se ter a coragem de dar muito a poucos, de olhar para o mérito, criar condições para se escolher muito bem os projetos e apostar nesses fortemente, em vez da solução aparentemente mais fácil, mas normalmente condenada também ao fracasso, que é dar um bocadinho a muitos. Eu tenho visto historicamente isto acontecer, não só na esfera pública, também na privada, de alguma forma. Acho que tem a ver com uma série de fatores, com falta de especialização, falta de experiência, etc. E algum também atitude, e algum medo de falhar. Mas acho que isso é algo que tem que mudar a todos os níveis. Temos que passar a saber fazer apostas muito dirigidas, mas sérias, menos do que espalhar o mal pelas aldeias. Nuno, são muitas boas ideias, aquelas sobre as quais fomos falando aqui ao longo da nossa conversa. Mesmo ficamos muito gratos pela sua Ora essa, colaboração um com, prazer. com, com o nosso podcast. Muito obrigada pela presença.